objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios, vamos corrigir este exercício aqui. Que ele fala assim: considere um triângulo isósceles cuja base mede 50 centímetros e os ângulos internos adjacentes a ela, adjacentes à base, têm 43 graus. Calcule a medida aproximada de cada um de seus lados e o seno do ângulo oposto à base. Bom, este exercício ele veio só o enunciado assim. Então, tudo que eu fiz daqui para baixo, é o que você teria que fazer. Então, preste atenção no que a gente tem que fazer. A primeira coisa, quando você lê o exercício, ele fala considere um triângulo isósceles. Então, você tem que saber o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles, ele possui lados congruentes. Possui dois lados congruentes, O que é lados congruentes? Significa que tem a mesma medida, São lados iguais. Então eu desenhei aqui um triângulo isósceles, onde esta medida e esta medida são iguais. Por isso que eu chamei aqui de x e aqui de x também, Porque se eu chamasse de x e y, então eu estou querendo dizer que aqui é uma medida, aqui é outra. Mas não, eu chamei de x e de x aqui também, porque ambas têm a mesma medida. E aí ele ainda fala, que a base mede 50 centímetros. Então a base do triângulo é esse segmento aqui embaixo, que mede 50 centímetros. E ele fala que os ângulos internos adjacentes à base têm 43 graus. O que é adjacente à base? Significa estar junto da base, estar ao lado da base. Então, é esses dois ângulos aqui, que estão juntos da base. Então, ambos têm 43 graus. E aí ele pede para calcular a medida aproximada de cada um dos seus lados. Então, e também, o seno do ângulo oposto à base. Bom, o ângulo que está oposto à base é esse ângulo aqui, que eu não sei o valor dele. Então, a gente vai começar descobrindo esse valor. Primeira coisa que eu tenho que saber: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, você pega o 43 e 43, soma com o outro ângulo que eu não sei aqui, que eu chamei ele de alfa, e igualei a 180 graus, que é a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Fazendo aqui 43 com 43 vai dar 86, mais o alfa igual a 180. Aí você passa esse 86 para o lado de cá negativo, vai ficar 180 menos 86, que vai dar 94. Então, este ângulo dali de cima é 94 graus. Deixa eu pegar a caneta aqui para me marcar ali o 94 graus, Certo? E aí, vamos começar calculando o seno do ângulo oposto à base, O seno desse ângulo que está oposto à base é o seno de 94. Então, eu posso escrever o seno de 94 como sendo o seno de 180 menos 94. Aí, na hora que eu faço aqui, 180 menos 94 vai me dar 86. E aí, o seno de 94 é igual ao seno de 86, que vale 0,998. Certo? Então, já descobri o seno do ângulo oposto à base, que é o ângulo de 94 graus, que vale 0,998. Aí agora eu preciso descobrir as medidas aqui dos meus lados, de x ali. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, o x, lembrando, que a gente resolve isso aqui pela lei dos senos, E a lei dos senos é: o azinho está para o seno de A, assim como o Bzinho está para o seno de B, assim como o Czinho está para o seno de C, É interessante colocar sempre aí, ok? Então vamos começar aqui, o 43. Quem está oposto a 43? O x. Então eu vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, se aqui é A, o que está oposto a ele é Azinho. Se aqui é B, o que está oposto a ele é Bzinho. Se aqui é C, o que está oposto a ele é Czinho. Então, Azinho sobre o seno de A. Quem faz o papel do Azinho é o x. Então, ele é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele, que é o 43. Então,
x está para o seno de 43. Assim como o Bzinho, ó, que é o próximo aqui, o Bzinho está para o seno do ângulo que está oposto a ele, que é o 94 que a gente acabou de descobrir. Então, 50 está para o seno de 94. Seno de 43 é aproximadamente 0,682 e o seno de 94 é aproximadamente 0,998. E aí faz a multiplicação em cruz, né, ó. X vezes 0,998 dá x vezes 0,998 e 0,682 vezes 50. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter 34,1. E aí esse 0,998 que está multiplicando x passa dividindo aqui no 34,1. Fazendo esta divisão aqui, vamos obter aproximadamente 34,1, certo? Então, como os lados são iguais, se esse x vale 34,1, esse daqui também vale 34,1, certo? Então, descobrimos aí o seno de 94 e os lados. Então, ó, portanto, os lados medem 50 centímetros, 34,1 e o outro também 34,1. E o seno de 94 graus, né, que é o ângulo que está oposto à base aqui, vale 0,998. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Olha só. No triângulo estão indicadas as medidas de dois ângulos internos. Calcule o valor de x. Então, temos aqui este triângulo, tá? Eu chamei aqui de A, de B e de C também, porque não tinha só a imagem do triângulo. Aí a gente tem aqui um ângulo de 120, um ângulo de 30, não sabemos esse ângulo. Esse lado aqui, o segmento AC mede raiz de 3x e o segmento BC 2x mais 10. Então, vamos lá, vamos à lei do seno para a gente poder descobrir o valor de x. Aqui eu não vou precisar descobrir esse ângulo, tá? Eu não vou precisar descobrir ele, porque aqui não tem nenhum valor oposto a ele, então nem vou precisar descobrir ele. Já esse exercício já facilitou nossa vida. Então, olha lá. Se eu chamei aqui de A, esse lado aqui é Azinho. Deixa eu pegar a caneta aqui para me marcar, ó. Se eu chamei aqui de A, esse lado é o Azinho. Se eu chamei aqui de B, o que está oposto a ele é o Bzinho. Se eu chamei aqui de C, o que está oposto a ele é Czinho. Então, aqui na lei dos senos, o Azinho está para o seno de A. Então, o Azinho é 2x mais 10, o seno do ângulo que está oposto a ele, que no caso é o 120. Então, 2x mais 10 está para o seno de 120. Depois, no Bzinho, ó, o Bzinho é raiz de 3x. O ângulo que está oposto a ele é o 30. Então, raiz de 3x está para o seno de 30. E aí você faz a substituição. Aqui a gente tem o seno de 120. Por enquanto, a gente ainda não sabe quanto que vale o seno de 120, né? Porque a gente não viu a trigonometria 2, né? Lá na circunferência. Então, a gente faz, né? Utiliza aquela fórmula do seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Então, a gente quer o seno de 120. Então, o seno de 120 é o seno de 180 menos o alfa, que é o valor que a gente quer, que é o 120. Então, 180 menos 120 dá 60. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é um ângulo notável. Então, você olha na tabela dos ângulos notáveis que dá raiz de 3 sobre 2. Então, faz a substituição. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 vale meio. O 30 também é um ângulo notável. E aqui em cima eu copiei. Aí, olha só, a gente tem uma igualdade. Estão vendo? A gente tem uma igualdade. Então, a gente tem uma equação. Então, o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então, eu posso cancelar este 2 e este 2 daqui também. E aí vai sobrar 2x mais 10 dividido por raiz de 3 e raiz de 3x dividido por 1. Né? Ó, eu cortei o 2, sobrou 1. Raiz de 3x dividido por 1 é o próprio raiz de 3x. E aí, como a gente tem também, de novo, uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então eu posso cancelar este raiz de 3 aqui com este raiz de 3 aqui.
pelo fato de ser uma multiplicação aqui também, né? Então, na hora que eu cancelo, sobra quem? 2x mais 10 e o x. Isso aqui deu uma equação do primeiro grau simples. Então, eu passo esse 10 aqui para o lado de cá negativo. Vai ficar 2x menos 10 igual a 10, né? Eu passo esse 10 para cá também com o sinal trocado. Aqui ficaria 2x menos x igual a menos 10. Por que eu não posso colocar menos 10 aqui? Porque a gente está nos referindo a medidas, né? O valor desse x aqui, quando você substituir, ele vai dar uma medida. Então, se você colocar aqui menos 10, né? O x vai ficar menos 10. E aí, na hora que você faz a substituição aqui, ó, vai ficar 2 vezes menos 10, que vai dar menos 20. Menos 20 mais 10 dá menos 10. E não existe uma medida menos 10 centímetros. Existe a medida 10 centímetros. Então, o valor aqui, a gente considera esse x em módulo, tá? Então, o módulo de um número negativo, né, é ele positivo, né? O oposto dele, que é ele positivo. Então, a gente trabalha só com o valor positivo e considera as medidas, né? Sempre que a gente trabalha com medidas, a gente considera o valor em módulo, porque não existe medida negativa. É justamente para isso, né, que foi criado o módulo, né? Se você tem aqui uma playlist no meu canal sobre módulo de número real, e a gente vê que o módulo serve para calcular distâncias na reta real, né? E distância não tem distância negativa. Não tem como que eu falar que a distância de Praia Grande até São Bernardo do Campo é menos 40 km. A gente fala que a distância de Praia Grande a São Bernardo do Campo é 40 km, certo? Então, fica aí esse adendo para quem for resolver exercícios desse tipo.